E agora vamos meditar na palavra de Deus. Essa palavra que é luz para os nossos caminhos. Ela que é lâmpada para que os nossos passos sejam firmes naquilo que Deus quer. E olha o que o apóstolo Paulo fala ao seu discípulo Timóteo na sua segunda carta. A segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral e é provavelmente a última carta que Paulo escreve, já na prisão, já condenado e aguardando a sua execução, e ele escreve essa carta. Então ele tem alguns alertas bastante importantes de um homem de Deus que viveu, que lutou, que teve experiências incríveis, que escreveu coisas incríveis, estabeleceu fundamentos da fé cristã, e ele não perde o fio da meada, ele não perde a essência. E nesses últimos escritos ele quer deixar isso bem claro. Vamos ver o que ele fala? 2 Timóteo capítulo 2, os versos 19 até 22, que dizem assim: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Paulo está falando, e a gente não consegue ler todo o contexto onde esse texto foi escrito, mas ele está falando daqueles que se desviaram da fé, daqueles que seguiram as paixões mundanas, daqueles que conheceram o Senhor Jesus, começaram bem uma caminhada com Cristo, mas se desviaram. E nesse contexto ele cita até alguns nomes, e ele então fala, entretanto, esse primeiro versículo 19, que é onde eu quero me ater. Ele diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. E ele faz então duas citações do Velho Testamento. O primeiro nos diz assim, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ora, o Senhor sabe quem é dele e quem não é. O Senhor sabe aqueles que o têm superficialmente, aqueles que o têm talvez para sua própria garantia, aqueles que têm uma aparência de que são do Senhor, mas que na verdade não são. Porque nós podemos enganar os homens, é verdade. Nós podemos levar uma vida falsa, nós podemos levar uma vida de aparências, nós podemos dizer às vezes coisas bonitas, mas lá dentro o nosso coração ainda está totalmente contaminado com as coisas desse mundo. E o Senhor sabe quem é dele. Então isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas estão na igreja e acham que por estarem na igreja está tudo certo. Mas não é assim. Porque você professa uma religião, não quer dizer que você é do Senhor. Mas Ele sabe os que são dele. Eles têm um selo. E essa palavra diz isso, tendo este selo. O Senhor conhece os que são dele. Você e eu somos conhecidos por esse Deus eterno, por esse Deus todo-poderoso. Muitas vezes nós oferecemos o Senhor Jesus como se Ele fosse uma barganha, como Ele fosse algo barato que a gente está oferecendo assim, uma promoção. Mas a verdade, ela é bem inversa. O Senhor nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Ele checa as intenções do nosso coração. E aí, como nós estamos diante dele? Como nós somos
conhecidos por Ele. E esse texto, o apóstolo Paulo, ele quer deixar bem claro aqui quem é, quem não é. Ele está escrevendo cartas e ele está dizendo, ó, fulano me decepcionou, esse foi contra mim e esse foi contra o evangelho, eles se desviaram da fé. O que será que Deus está pensando de mim, da minha vida, do meu coração, das coisas que eu penso, das coisas que eu falo, das coisas que eu faço, das coisas que eu posto nas minhas redes sociais? O que será que Deus está pensando de mim? Ele está me conhecendo, Ele está sabendo exatamente o que está dentro do meu coração. E aí ele vem com o veredito, porque ele faz uma outra citação e diz assim, ora, aqueles que professam o nome do Senhor, esses precisam se apartar de toda injustiça, de todo pecado, de toda iniquidade. Não há como nós professarmos o nome do Senhor e continuarmos a praticar o pecado. Na prática do pecado, são coisas incompatíveis, que tem muitas pessoas que acham que podem viver assim, que não tem problema, que falar de Deus é bonito, mas a minha vida privada eu faço o que eu quero e eu penso também o que eu quero. Na verdade, quando a gente se converte, o que acontece? A gente submete tudo que a gente é, todo o nosso ser, ao senhorio de Cristo. Então, quando eu realmente coloco Jesus como primeiro lugar na minha vida, ou quando eu digo, não, eu tenho Jesus, ou eu pertenço a Deus, na verdade, isso só é verdade quando provém de uma decisão racional e consciente de submeter as minhas atitudes, os meus pensamentos, o meu coração, o meu corpo ao senhorio de Cristo. Já não sou eu que manda nele. Eu não tenho mais vontade própria. Quem tem a vontade sobre a minha vida de uma forma geral, sobre o meu corpo, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, sobre os meus relacionamentos, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que dita a ordem. Não sou eu que quero fazer alguma coisa e quero que Deus me abençoe. Eu percebo que as pessoas são muito invertidas nisso. Elas acham que podem contar, porque Deus é bom, elas acham que pode contar com Deus de qualquer jeito. E o nosso Senhor realmente ele é muito bom. Ele tem muita misericórdia da gente. Mas eu preciso dizer para você que há um limite. Eu comecei este programa, não sei se você assistiu desde o começo, mas também com um versículo bíblico que nos leva a pensar nisso, que nós não fomos escolhidos por Deus, nós não fomos destinados para a ira do Senhor. Nós fomos destinados para receber de Deus a salvação em Cristo Jesus. É esse o plano, é isso que Deus quer. Mas o que nós queremos? Porque existe uma ira de Deus. Existe uma ira de condenação do pecado e de quem vive no pecado. Isso é uma realidade que a Bíblia fala o tempo todo, que não tem como a gente querer fugir ou a gente querer achar que no final das contas Deus é bom, então vai passar a mão na cabeça de todo mundo e vai dar tudo certo. Eu quero te dizer, não vai, não vai. E os indícios disso nós podemos perceber no nosso mundo. Há manifestações da ira de Deus. Há já pessoas que são deixadas a si mesmo, que acontecem coisas horríveis. Né? Se você não percebeu, o nosso mundo está repleto de coisas horríveis. De coisas que nós nunca imaginávamos, que eu pelo menos nunca imaginava que eu ia ver. E olha que desde novinha eu estudo a palavra de Deus, eu sei que a vinda do Senhor está próxima, que cada dia nós estamos mais próximos do Senhor Jesus voltar. Nós sabíamos que iam ser tempos muito difíceis, mas sinceramente eu nunca imaginei, por exemplo,
perceber ou ver nos meus olhos, na minha mão, por exemplo, uma revista Veja que declara um título de reportagem: O mal venceu, quando a exposição do Queer Museum em Porto Alegre, no Santander, foi fechada. Como se nós, e eu me coloco dentre esses, que questionaram aquele tipo de arte, aquele tipo de exposição sendo programada para crianças, para as escolas visitarem, porque eu não sei se você sabe, as pessoas dizem, o museu está lá, vai quem quer. Não é assim, não é assim. Essas exposições, elas são abertas e elas são programadas para que escolas visitem esse tipo de exposição. E crianças expostas àquilo que me chocou, eu não consegui olhar aquelas coisas, me fez mal aquilo, me fez muito mal. Eu fico imaginando uma criança sendo exposta àquele tipo de sugestão daquela arte. Então, eu acho que a gente não tem que censurar ninguém no sentido, você não pode fazer isso. Você é livre, você faz o que você quiser, mas eu não sou obrigado a concordar com isso em primeiro lugar, nem consumir isso. Muito menos eu não posso concordar que crianças que são seres humanos em formação sejam obrigados a ver e compartilhar desse tipo de sugestão do artista. Então, realmente me admirou, né? Uma revista tida como, que eu sou assinante há muitos anos, há mais de 20 anos, quase 30 anos eu acho, de ver esse título, como se isso é o mal, então o que eu é o mal. Agora eu checo o meu coração, eu fico pensando, será que é isso mesmo, Senhor? Será que eu aqui estou fora do contexto? Será que o meu conservadorismo está sem amor, está sem amor pelo outro? Aí eu checo na palavra de Deus, né? Não, realmente eu creio que aqueles autores, que aquele curador, que quem pensou algo desses são pessoas realmente dignas da minha oração, do meu amor, da graça de Deus, do amor de Deus, mas estão longe, bem longe, de servir a Deus com esse tipo de atitude. Sem contar todas as outras coisas que têm vindo à tona, né? Deixado claro a situação da sociedade que nós estamos vivendo. Uma situação totalmente patológica, doentia, de uma inversão de valores que eu, na minha vida, nunca vi, nunca presenciei. E é com muita tristeza no coração que a gente detecta essas coisas, né? Detecta, fica claro algumas coisas também, né? Por outro lado, é bom porque muitas coisas ficam claras. Mas, de novo, eu volto para essa palavra que diz: quem diz que pertence a Deus precisa ficar longe do pecado, da iniquidade, aparte-se. Aparte-se, não é só ficar longe namorando, né? Mas aparte-se, quer dizer, há uma separação, há um abismo que separa os que são do Senhor e os que não são. Há um abismo que separa aqueles que são destinados para a salvação eterna e aqueles que estão destinados, por sua própria escolha, à ira de Deus. Então, qual é a nossa posição? Qual é a sua posição? Qual é a minha posição? Eu continuo, eu não posso. A minha racionalidade não me permite viver à mercê de filosofias, de modismos, de modernidades, de politicamente corretos. Aliás, eu tenho pensado nessa palavra. Talvez eu fale no próximo programa o que eu tenho pensado a respeito do politicamente correto, porque eu acho que hoje não vai dar tempo, porque eu quero orar com você ainda para que a gente tenha luz e lucidez
para nos posicionarmos, para nos conduzirmos, porque ainda é possível, sim, viver uma vida digna, viver uma vida que honre o Criador e ser uma luz no meio de tanta escuridão. Essa é a minha oração, é isso que eu quero ser, mas eu não posso viver longe do que essa palavra me diz, porque ela, há 2000 anos, ela tem provado que ela é um marco antigo, ela ensina uma vereda antiga, mas uma vereda que conduz à salvação. Então, nela eu estou seguro, eu não vou me arriscar por um caminho que é contrário ao que a palavra de Deus me ensina. Jamais, não vou me arriscar, vou permanecer no caminho da salvação, no caminho daquilo que Deus nos ensina pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Vamos orar então? Vivemos tempos difíceis e precisamos cada vez mais nos aproximar, nos ajoelhar, clamar a Deus pela sua misericórdia sobre nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero te dar graças pela tua palavra, porque a tua palavra é clara, ela não nos deixa dúvidas. Só tem dúvidas aqueles que querem rasgar algumas páginas, que querem apagar alguns versículos, que querem modificar a tua palavra, mas ela do jeitinho que ela está, Senhor, há 2000 anos, ela tem provado ela ser um caminho seguro, ela ser lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então eu quero seguir por ela, Senhor, e quero orar por aqueles que talvez estão em dúvida, talvez não tenham essa certeza, mas quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo venha realmente tocar vidas e corações, para que elas não sejam ou não sigam o destino da ira do Senhor, mas possam seguir a palavra do Senhor e possam seguir a salvação que o Senhor quer dar a todos os homens. Então, Senhor, em nome de Jesus, que nós tenhamos, Senhor, essa clareza de saber que o Senhor conhece os que te pertencem, de saber, Senhor, que aqueles que professam o teu nome têm que deixar o pecado, não podem viver uma vida de pecado porque é incompatível, não tem essa possibilidade, ela não existe, então não adianta a gente se enganar com isso. Então nos ajuda, Senhor, porque sabemos que vivemos numa casa grande desse mundo, onde há objetos de honra e de desonra, mas se nós nos purificarmos no teu sangue, se nós nos lavarmos na tua água limpa, da tua palavra, nós podemos ser objetos de honra. E é isso que eu quero ser, Senhor. E eu tenho certeza que também aqueles que estão me assistindo também querem ser. Então, por favor, nos ajuda a caminhar no caminho reto. E é no teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você saiba discernir o caminho reto da salvação.